Como seria o final, cenas deletadas e curiosidades de bastidores. Eu sou o Júnior Dino e vou te contar tudo sobre 65, Ameaça Pré-Histórica. Então já deixa o seu like para você não ser devorado por um dinossauro. Fica o aviso de spoilers, caso você ainda não tenha visto o filme. O filme começa mostrando o universo com essa fantástica trilha sonora composta pelo Chris Bacon e pelo Danny Elfman. No planeta Somaris, o piloto Mills ensina sua filha Nevin a fazer uma ocarina com as mãos, que é fazer um barulho assoprando entre as mãos. Você consegue fazer isso? Nevin está doente e para pagar seu tratamento, Mills aceitou o trabalho de pilotar uma nave exploratória por 2 anos. A nave Zoic é muito bonita. Também gostei bastante do interior da nave e do traje espacial. Esse design futurístico é bem feito. A nave é danificada por vários meteoros. O alarme é acionado e Mills acorda. Esse alarme é o mesmo som usado para as naves alienígenas em A Guerra dos Mundos de 1953. Mills faz um pouso de emergência em um planeta desconhecido. Os passageiros que a nave transportava em câmaras de criogenia são lançados para fora e a nave se divide ao meio. Mills sobreviveu à queda. Mills se prepara para sair. Todo esse cenário destruído foi construído pela produção no estúdio. Eles também construíram a porta de entrada da nave. Essa arma é muito maneira. A produção fez um ótimo trabalho criando todo esse armamento futurístico. O interessante é que o Adam Driver, antes de ser ator, foi um fuzileiro naval. Nesse papel ele pôde usar suas experiências que aprendeu no serviço militar. Mills sai da nave e cai direto em um pântano. Para essa cena, a produção criou esse cenário em um pântano real em uma floresta. Uma criatura aquática abocanha os corpos na água. Não é revelado que animal é esse, mas me lembrou muito o Piranhadon de King Kong. Mills fica devastado quando vê os corpos carbonizados dos passageiros espalhados por todo o pântano. Ele descobre que a atmosfera é respirável, mas Mills perde as esperanças e decide se matar. Isso é algo muito pesado. Eu não esperava ver algo assim nesse filme. Então Mills se lembra de sua filha e desiste de tirar sua vida. Ele assiste arquivos de vídeos enviados pela Nevin. Mills descobre que uma das câmeras ainda está funcionando. Ele vai até ela e encontra uma garota da idade da sua filha que ainda está viva. Ao voltar com a garota, Mills vê uma enorme pegada no chão e então vem a grande revelação de que a nave caiu no planeta Terra há 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros governavam o planeta. Isso me surpreendeu muito. Quando vi o trailer, eu achava que o filme era sobre viagem no tempo, mas o filme traz a ideia de que há milhares de anos atrás existiram outras civilizações. Essa é uma ideia incrível para um filme de ficção científica. Essa mistura de futuro com passado é muito criativa. Por muito tempo foi determinado que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás. O problema é que em 2012 esse número mudou para 66 milhões de anos atrás. Na realidade, se Mills caísse na Terra há 65 milhões de anos, ele estaria no período Paleoceno, onde os dinossauros já haviam sido extintos. Provavelmente os produtores preferiram continuar com o nome 65 porque grande parte do público não sabe que o número mudou para 66. Além da trilha sonora, outro ponto alto do filme é a fotografia, que é muito bonita. Mills sai explorar o planeta. Para essa cena, a produção construiu parte dos destroços da nave em tamanho real. Existe uma cena deletada que mostra Mills fazendo um pó vermelho para marcar as árvores e assim não se perder. Ele encontra o esqueleto de uma enorme criatura que nós sabemos que é um dinossauro. Esse esqueleto foi outro item construído pela produção em tamanho real. Mills está em uma área de geysers que espere uma água muito quente. Eu acho os geysers uma ideia muito legal para um cenário pré-histórico.
Mills achou a outra parte da nave que caiu em uma montanha a 15 quilômetros. A bendita nave de fuga está nessa parte da nave. Ele vê o que pode ser um bando de dinossauros herbívoros correndo de outro dinossauro muito maior. Esse filme é a realização do sonho dos diretores Scott Beck e Brian Woods. A dupla é conhecida por escrever Um Lugar Silencioso, que para mim é um dos melhores filmes atuais de monstros. Eles são amigos desde a 6ª série e sonhavam em fazer um filme de dinossauros. Para ser diferente de outros filmes de dinossauros, eles bolaram a ideia de que ao invés de trazer os dinossauros para os dias de hoje, o público é que iria ser levado para ver os dinossauros vivendo no período Cretáceo. Eu concordo que é uma ideia inventiva. Mills é atacado por um dinossauro pequeno que tenta morder sua garganta, mas ele consegue matar o animal. Mills descobre que a garota o seguiu. Ao ir atrás dela, os dois caem e se deparam com o cadáver de um dinossauro herbívoro, que parece ser um saurolofo. Eles veem apenas as árvores se movendo e um dinossauro surgindo entre elas. A ideia dos diretores era criar o medo sem mostrar os dinossauros, apenas mostrando os barulhos ou a vegetação se movendo. Eu gosto muito dessa ideia, mas é uma pena que muito disso foi cortado do filme. Haveria uma cena onde Mills e a garota se escondem dentro do cadáver do dinossauro. Um dinossauro carnívoro está comendo um dos corpos dos passageiros. A garota está com medo e Mills tenta acalmá-la pedindo para ela respirar calmamente. É uma cena bastante tensa. É uma pena que ela foi cortada porque os diretores acharam que era muito cedo para criar um elo entre esses dois personagens. De volta à nave, Mills descobre que o nome da garota é Koa. Ela não fala o mesmo idioma de Mills. Eu gostei dessa ideia. Foi uma boa jogada para dificultar a comunicação entre os dois. Foi a relação entre esses dois personagens que convenceu Sam Raimi a produzir o filme. Ele é o diretor da trilogia Evil Dead e da trilogia do Homem-Aranha. Mills usa o pó vermelho para explicar à garota que eles precisam ir até a montanha e encontrar a nave de fuga. Koa desenha dois bonecos que simbolizam sua família. Mills sabe que os pais de Koa estão mortos, mas para motivar a garota a ir com ele, Mills mente que a família dela está na montanha. Koa assiste aos vários vídeos enviados por Nevin. Eles mostram a garota adoecendo e sentindo raiva do seu pai porque ele não está lá com ela. Nossa, isso já vai quebrando o meu coração. Ele se arma e os dois se preparam para uma jornada nesse planeta desconhecido e perigoso. Vemos vários pterossauros sobrevoando os céus. No Blu-ray do filme tem um documentário que apresenta esse mundo pré-histórico. O narrador chama esses animais de pteranodons. Pteranodons have adapted the ability to fly. Um deles é pego por outro pterossauro maior. É uma pena que esse animal não aparece mais. Essa floresta que os dois andam é muito maneira. No início, os diretores queriam fugir do clichê de filmes de dinossauros que sempre se passam em florestas. Eles não conseguiram isso, mas tiveram a ideia de filmar em florestas diferentes. Então toda a equipe e seus equipamentos foram levados para filmar nas florestas de Nova Orleans, Oregon e até na Irlanda. Outra coisa bem legal do filme é o humor entre os dois. Ele explicando para Koa que as frutinhas que ela achou irão fazer mal para o seu estômago é muito engraçado. Essa floresta é habitada por insetos enormes. Um deles pousa em Mills e ao matá-lo sua mão fica grudenta. Também é outra cena engraçada. O filme se diverte e investe bastante em desenvolver a relação entre os dois. Eu acho isso legal, mas se você vai assistir esse filme querendo ver os dinossauros, você pode se frustrar. Koa encontra um filhote de dinossauro que ficou preso em um poço de piche. Esse dinossauro é muito semelhante ao Jacapeu, um dinossauro recém-descoberto que possuía uma couraça nas costas. Uma das ideias iniciais era que Koa encontraria um filhote
filhote de listrossauro. Olha só que fofinho, mas ele foi substituído por um bebê anquilossauro que não tinha uma pata. A cena estava pronta, mas na exibição teste o público não gostou dessa cena. Provavelmente essa rejeição levou os produtores a remover os animais herbívoros da história. O Pegomastax também estaria no filme. Artes conceituais mostram um animal muito interessante. É uma pena que ele foi descartado. Depois de salvo, o filhote é morto por um grupo de dinossauros. A cena é chocante e entendo que seria ainda mais pesada se fosse com um anquilossauro sem uma pata. Esses dinossauros parecem ser troodons. Mills e Koa se escondem deles. Os barulhos que eles fazem deixam a cena muito tensa. Mills começa a ver em Koa a relação que ele tinha com sua filha. Koa tenta colocar uma flor na orelha dele. Mills fica bravo, mas na cena seguinte vemos ele com a flor. É outra cena que eu ri bastante. Ele sobe em uma árvore para verificar o caminho e acaba caindo e deslocando o ombro. Isso chama a atenção de várias criaturas que habitam a floresta. Mills volta o ombro no lugar e atira nos animais, mas ele vê outras várias criaturas surgindo pela floresta e sai correndo com Koa. O artista que criou esses animais o chama de Lago. Isso sugere que essa criatura é inspirada no Lago Sucos, um dinossauro que viveu no período Triássico. Os animais desse filme tiveram a estrutura óssea aprovada por paleontólogos, mas os artistas tiveram uma liberdade criativa para criar animais mais assustadores. Segundo os diretores, eles queriam fazer com que os dinossauros fossem assustadores novamente, porque isso foi se perdendo nos filmes. Esse bicho ficou assustador. Essa cena, por exemplo, é bem sinistra, mas ele é tão monstruoso que não parece ser um animal que realmente viveu em nosso mundo. Isso vai contra a proposta do filme, que é mostrar como a Terra era na pré-história. Mills usa suas granadas futurísticas para enfrentar as criaturas. Enquanto isso, Koa vai parar em uma praia e se esconde de um bando de pterossauros. Eles parecem ser de Sungaripteros, um pterossauro que viveu no período Cretáceo. É muito lindo ver esses pterossauros vivendo em seu habitat natural. É uma pena que o filme não investe mais nisso. Os lagos chegam na praia e encurralam Koa. Mills chega e atira neles. Um arrasta Koa. A sorte é que Mills consegue salvá-la. Koa fica em choque. Mills então tem a ideia de chamar a atenção da garota, ensinando ela a fazer a ocarina. Mas Koa já sabia fazer de uma outra forma. É uma cena bem fofa entre os dois. A relação deles é muito bem construída. Para mim é a melhor coisa do filme. Os dois entram em uma caverna. Koa havia pegado nos arquivos de Nevin e Mills o coloca em um reprodutor de holograma. A garota parece estar brincando no chão da caverna. É uma ideia muito criativa e comovente. E fica mais comovente ainda quando é revelado que Nevin morreu e Mills carrega a dor de não estar ao lado dela. É por isso que ele queria se matar. Agora faz mais sentido. Mills descobre que Koa está com um parasita na boca. Esse bichinho é semelhante ao Cimotoa, um crustáceo parasita que se instala na língua dos peixes. Mills mata o parasita, mas eles não notaram que atrás deles tem um enorme dinossauro na chuva que é iluminado pelos raios. É muito tenebroso. A cabeça do animal vai entrando na caverna e é mostrada apenas a água se separando. Nossa, isso dá muito medo. Mills atira e estoura o olho direito do dinossauro. Isso me lembrou uma cena muito parecida do Dino Crisis 2. Para fugir do dinossauro, eles entram nas profundezas da caverna que é habitada por outro dinossauro sombrio. Eles estão presos e Mills tem a ideia de usar suas granadas para abrir um túnel. Koa irá na frente e Mills entrega suas granadas para a garota. No meio do caminho, o túnel
desaba e os dois são separados. Tem um suspense muito bom do Mills escutando o barulho de alguma criatura e vendo um movimento na água. Essa tensão é outro ponto alto do filme. O dinossauro surge atrás de Mills. Ele é um Oviraptor. Sua pele é escamosa. O mais correto cientificamente seria o Oviraptor emplumado da versão estendida de Jurassic World Dominion. Mills havia ligado o reprodutor de holograma que cai no chão e vemos o ataque através do holograma. É algo bem criativo. O Oviraptor se irrita com o barulho do reprodutor e Mills consegue finalmente matá-lo. Koa vai parar na floresta. Ela encontra um osso e usa aquelas frutinhas para fazer uma lança venenosa e a coloca em sua mochila. Mills sai da caverna e descobre que os meteoros que acertaram a nave fazem parte de um asteroide muito maior que está vindo para Terra. Esse é o asteroide que nós já sabemos que caiu na Terra e ajudou a levar os dinossauros à extinção. Mills e Koa terão de fugir do planeta antes da chegada do asteroide. Eu adorei essa ideia. Achei muito original e inventiva. Mills procura desesperadamente por Koa. Tem uma cena deletada que mostra Mills usando sua arma para fazer uma fogueira e chamar a atenção da garota. Um daqueles insetos é pego pela garra de um dinossauro. Essa cena é bem legal. Koa não sabe, mas está sendo observada pelo dinossauro que está escondido na folhagem. Koa entra em um tronco e o dinossauro entra atrás dela. O narrador do documentário apresenta essa espécie como um dromeossauro, like this Dromaeosaurus. um dinossauro que viveu no período Cretáceo. Nos fósseis há evidências de que o dromeossauro era emplumado. No filme ele é escamoso, mas até tem uma penugem nas costas. Em uma arte conceitual vemos um dromeossauro emplumado, mas talvez os diretores escolheram esse visual para o animal ficar mais assustador. Ela prende o dinossauro no tronco e joga todas as granadas lá dentro, o dinossauro explode. Poxa, podia ter guardado algumas para mais tarde, né? Mills caiu em uma areia movediça e quase morre sufocado, mas Koa o salva e finalmente os dois estão juntos novamente. Anoitece e meteoritos estão caindo na Terra. Para as gravações, a produção levou todo o equipamento de iluminação para a floresta. Eles atiraram sinalizadores para simular os meteoritos. Eles chegam à nave de fuga e ela está funcionando. Mas Koa não encontra sua família e descobre que Mills mentiu para ela. É uma cena muito triste. Os dois entram na cabine e um meteorito os atinge e a nave cai do penhasco. Para essa cena foi construída no estúdio uma enorme cabine mecânica que balançava para simular que eles estavam caindo. Esses destroços da nave também foi outro cenário construído pela produção em tamanho real. Os dois estão pendurados de cabeça para baixo e um tiranossauro aparece e tenta rasgar o aço para alcançá-los. Ele encara Koa através do vidro. Essa é uma homenagem à cena clássica de Jurassic Park. Não dá pra ver direito o tiranossauro porque os diretores acharam que o suspense seria maior se o dinossauro ficasse nas sombras e de vez em quando ele seria iluminado pelos meteoros caindo. A intenção é boa, mas a computação gráfica não tá legal. E esse visual é muito genérico. Parece uma mistura do Vastatossauro do King Kong com o marrento do Elo Perdido. Artes conceituais apresentam um animal mais imponente e todo ferido. Mas a arte que mais chama a atenção é a de um tiranossauro vermelho, com pescoço rugoso que lembra um peru. Eu acho que esse visual ficaria mais diferente e mais original. Mills sai para pegar sua arma, mas a munição acabou. E aí vem a revelação que são dois tiranossauros. Já isso eu achei uma boa surpresa. Esse é um toque científico que os diretores colocaram no filme. Há evidências científicas de que os tiranossauros caçavam em bando. Mills recarrega a arma, mas é ferido e é encurralado pelos tiranossauros. Koa liga o reprodutor holográfico e Nevina aparece fazendo a ocarina e diz a Mills que o ama.
I love you. Como eu choro vendo essa cena. É algo genialmente muito lindo e emocionante. Essa é a cena que me fez gostar desse filme. O tiranossauro morde o holograma. Isso dá forças para Mills enfrentá-los. Nessa cena eu fiquei com vontade de gritar no cinema. Com um só tiro ele mata um tiranossauro, o outro vê a luz do projetor e ataca a nave, mas Mills detona o bicho na bala. Você vê o sangue saindo, é uma cena fantástica que me lembrou muito o jogo Turok. O tiranossauro morre, mas surge um terceiro animal. É aquela criatura que Mills atirou em seu olho. Mills corre e tem a ideia de levar o animal para os geysers. Para as gravações, a produção construiu no estúdio esse cenário de geysers. Um dublê ergueu uma enorme cabeça para interpretar o dinossauro. Mills pula, mas quando o geyser abaixa, vemos a silhueta da criatura atravessando o vapor. Que cena fantástica! Agora vemos esse bicho inteiro e ele é um gigantesco carnívoro quadrúpede. Isso nos leva a nos questionar que raios de animal é esse. O que se aproxima disso são os crocodilos terrestres, como o Phaseolasuchus, que é menor, mas a aparência é semelhante. Mas o curioso é que no documentário o narrador o apresenta como um Tiranossauro Rex. Unless, of course, you are a Tyrannosaurus Rex. Nas artes conceituais e no storyboard é revelado que originalmente no final Mills correria de um tiranossauro comum em meio aos geysers. Isso faz sentido porque o animal mostrado como se tivesse ficado furioso por ver que o Mills matou seus dois familiares. O meu palpite é que em cima da hora os produtores resolveram modificar esse tiranossauro para ele ser mais diferente e mais ameaçador. A não ser que os produtores queriam passar a ideia de que os tiranossauros estavam evoluindo, porque esse animal fica com a postura mais ereta. Mas mesmo se fosse isso, essa ideia está muito jogada no filme. Eu não gostei desse bicho aí não. Achei algo muito monstruoso, assim como os lagos. Acho que se fosse um tiranossauro comum faria muito mais sentido. Mills está encurralado, mas Koa chega e fura o olho da criatura com a lança venenosa. Essa cena foi gravada no estúdio, com a dublê sendo erguida por um mecanismo. Agora completamente cega, a criatura é atingida pelo geyser e o animal cai com a pele toda esfolada. É bem nojento. E sem mais surpresas, Mills e Koa entram na nave de fuga e finalmente escapam da Terra. E logo em seguida o asteroide cai e destrói parte do planeta. Eu fiquei esperando o susto. Achei que eles seriam atacados por um dinossauro que se escondeu na nave, tipo aquela cena do Carnossauro 2. Mas o filme termina com Mills se lembrando de sua filha e Koa pegando em sua mão e compreendendo que agora Mills é a sua família. Durante os créditos vemos a Terra se reconstruindo e evoluindo. Vemos a Era do Gelo e olha só os mamutes aqui. E por último vemos prédios e compreendemos que esse é o nosso mundo. Imagina se terminasse com um garoto em um museu olhando para o buraco do tiro no fóssil do tiranossauro. É uma pena que o filme não se arriscou mais. Então 65 A Ameaça Pré-Histórica tem uma proposta muito interessante com ideias criativas e originais, mas que não se arrisca em explorar seu potencial como filme de ficção científica. Os animais poderiam ser melhores visualmente. Os efeitos especiais são decentes, mas em outras cenas deixaram a desejar. O filme também poderia explorar melhor esse mundo pré-histórico. Mas por outro lado, a trilha sonora é espetacular. A produção teve o seu mérito. A direção é bacana. As cenas que criam tensão e suspense sem mostrar as criaturas são muito boas. Mas a melhor coisa é a relação de Mills e Koa. Ela é muito bem desenvolvida e você se apega aos dois. A parte emocional do filme também é muito bem escrita e garante momentos muito emocionantes. Não é um bom filme de dinossauros, mas como filme de aventura dá para se divertir e se emocionar. Agora é a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. O que você achou dos animais do filme? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.